Ok, Maurício, ok. Mas me diga uma coisa. Você disse que você informou, né, que o livro 3, que trata dos sujeitos do processo, ele começa a tratar da temática a partir do artigo 70. Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar para vocês na tela, e eu espero que eu consiga, evidentemente, né? Eu vou colocar, vou ver se eu consigo colocar o artigo 70 aqui na telinha para vocês, tá bom, pessoal? Eu acho que vai dar, né? Vamos dar uma olhada? Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Repito, toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Então, eu vou sair daqui, voltando para mim, para a gente poder conversar sobre a definição desse artigo 70. Né? O que é que o legislador quis dizer, o que, que ele quis falar, né, com esse artigo 70, o que significa, na verdade, essa capacidade para estar em juízo. Isso é capacidade de ser parte? Isso é capacidade, tem a ver com capacidade postulatória, não é? Vamos lá, vamos conversar a respeito desse tema que é extremamente importante e eu espero, evidentemente, trazer aqui algumas distinções entre capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, a capacidade processual, né? E capacidade postulatória. Maurício, você sabe que isso já caiu numa prova discursiva, você sabe, isso já caiu em prova objetiva também, não só prova discursiva, pessoal. Por isso esse 70 é importante. Primeiro, vamos começar pela capacidade de ser parte. Todo mundo pronto? Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Capacidade de ser parte, também chamada de personalidade judiciária ou personalidade jurídica. A capacidade de ser parte, ela está diretamente relacionada à capacidade daquele sujeito, daquela pessoa, do exercício dos direitos e obrigações. Isso está no artigo 1º do Código Civil, se eu não estiver enganado. Isso está lá no direito material. Então, a capacidade de ser parte, também chamada, repito, de personalidade jurídica ou personalidade judiciária, ela diz respeito à capacidade do sujeito de gozo e de exercício também, né, dos direitos e suas obrigações. Para isso, nós temos quem? Pessoas físicas. Ô, Maurício, eu sabia que você ia conversar a respeito, eu sabia que você vai falar do artigo 75, você vai falar da representação, você vai falar da presentação. Representação é uma coisa, apresentação é outra. Sim, já chego lá. Você vai falar dos entes despersonalizados? Com certeza, não é? É um tema extremamente importante e muito cobrado, vocês sabem, repito, em provas objetivas e também em provas discursivas. Então, nós temos as pessoas físicas, né? Nós temos as pessoas jurídicas, nós temos aquelas pessoas do 75, que nós chamamos de pessoas formais, e temos também os chamados entes despersonalizados. Agora, um detalhe, pessoal, importantíssimo. O fato de você ter capacidade de ser parte significa que você já tem com ela acompanhada a capacidade de estar em juízo? Todos que têm capacidade de ser parte também trazem acoplada a capacidade processual? A capacidade de estar em juízo? Evidentemente que não. Não é, pessoal? Por exemplo, né? Peguemos os incapazes. Os incapazes, eles podem ser partes, não há problema algum nesse sentido. Só que eles não têm capacidade processual, eles não têm capacidade de estar em juízo. Eles necessitam de um representante processual naquela respectiva demanda. Por quê? Porque lhes falta justamente essa capacidade processual. E quem são esses representantes? Depende, né? Nós podemos ter quem? Um assistente, né? Alguém para assistir, ou um representante propriamente desse incapaz, né? A depender se ele é absoluta ou relativamente incapaz. Então, é muito importante nós lembrarmos que o fato de ter capacidade de ser parte não significa que já venha acoplada essa capacidade de ser parte à capacidade processual, a capacidade de estar em juízo, que vai ser representado ou assistido o incapaz, né, no exemplo que nós demos para vocês. Maravilha, pessoal. Capacidade de ser parte é bem tranquila. A gente invocou o artigo 1º do Código Civil.
Vamos falar rapidamente, porque a gente tem bastante coisa para falar. Vamos falar rapidamente da capacidade processual, a capacidade de estar em juízo. As partes no processo, elas terão necessariamente que praticar determinados atos processuais que são uma espécie de ato jurídico. Por isso, as partes precisam ter capacidade processual. Elas precisam ter esse pressuposto processual para a prática de tais atos. A capacidade processual, a capacidade de estar em juízo, é reconhecida como um pressuposto processual de validade. E quando nós falamos de processo, no nosso encontro sobre processo, quando nós falamos dos pressupostos processuais, nós falamos exatamente isso. A doutrina é tranquila quanto ao entendimento de que capacidade processual é um pressuposto processual de validade. Aliás, pessoal, lembra quando a gente fez a distinção entre pressupostos de validade e de existência? Quem estava no nosso encontro, com certeza, irá se recordar. E a propósito, pessoal, trata-se de um vício sanável. Eu posso corrigir esse vício em relação à capacidade processual. Por exemplo, né, se o incapaz não estiver devidamente representado, não estiver devidamente assistido, é um vício sanável, pensando na primazia do julgamento de mérito, pensando no fato de que o CPC de 2015 privilegia, vocês sabem, dá preferência ao enfrentamento do mérito daquela demanda. Se nós tivermos algum vício sanável, o juiz concede um prazo, normalmente um prazo de 5 dias, para que esse vício seja corrigido. Aliás, a primazia do julgamento de mérito, que também se aplica em sede recursal, conforme estabelece o artigo 932, parágrafo único do nosso CPC. Basta que o juiz conceda um prazo, no caso concreto, para que se adquira essa capacidade de estar em juízo, somente sendo o caso de extinção do processo, né? Se nós não tivermos, evidentemente, esse vício corretamente suprido, né? Ou seja, se não ocorrer o suprimento do vício, aí sim a gente não tem como prosseguir, né? E, obviamente, o feito será extinto sem a apreciação do mérito, ou seja, é extinto através de uma sentença que nós chamamos de sentença terminativa.